Olá, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão vendo. Aqui é o nosso podcast. É um podcast de inteligência artificial, mas é um podcast da SESC para o Rio de Janeiro, que vai trazer pessoas importantes, sempre pessoas que estão ligadas à tecnologia, para falar sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo e também no Rio de Janeiro. Hoje a gente está recebendo aqui Eduardo Argrives. Ele é engenheiro de telecomunicações, cientista de dados da Petrobras, e ele tem uma experiência, uma trajetória incrível e muita coisa para falar com a gente. Então, eu gostaria que você se apresentasse. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia a todos. Bom dia a todo mundo que está assistindo o podcast. Bom, eu sou o Eduardo Argrives, né? Eu trabalho na Petrobras. Eu tive o prazer de conhecer a Maria Luísa num congresso que a gente foi, né? Participar sobre ética e inteligência artificial há uns 4 meses atrás. E, enfim, tenho esperando a inteligência artificial para transformar essa sociedade, né? Fazer a inteligência artificial para o bem, né? Uma coisa que me interessa muito, assim, uma trajetória que eu já venho seguindo há mais de 20 anos. Poxa, bacana. Então você já trabalha com isso há muito tempo mesmo. Sim, sim. Eu comecei a trabalhar com isso durante o meu doutorado, né? Porque eu sempre gostei de pesquisa, mas eu também queria conversar, eu não queria ficar limitado a pessoa só do meio de tecnologia, né? Eu queria conseguir chegar numa mesa de bar e explicar minha tese de doutorado, minha tese de mestrado. Eu queria realmente conseguir estudar assuntos que falassem com todo tipo de público, né? E o que é difícil na nossa área, né? A gente realmente é muito técnico, mas foi um objetivo que eu tive e acho que, de certa forma, eu consegui. Porque eu comecei meu doutorado em 2014 e eu fui estudar redes sociais, que era a época, a rede social estava começando, né? Eu lembro que o Facebook comprou o Instagram na época por alguns bilhões de dólares, né? Todo mundo comentou. E eu ficava pensando, né, de onde que vem esse dinheiro, né? Como é que se paga? De onde que vem esse investimento todo? Eu não conseguia, eu ficava me perguntando isso, né? Na época, esse modelo de anúncios não era tão claro quanto hoje, né? Era uma coisa mais obscura. Na época, acho que eles nem sabiam vender muito bem os anúncios, estavam começando, né? E eu achava a questão um pouco, talvez, era uma forma dos Estados Unidos dominar a população, assim, então comecei a fazer uns estudos de viés, tentando identificar, né, como é que as redes sociais manipulavam as pessoas, né? O grande objetivo era esse. Como é que esses filtros funcionavam. E isso foi muito bem antes nos documentários do Netflix, né, a rede social. Isso estou falando em 2014. Sim, sim. Esses documentários saíram em 2020, né? Então, por um tempo, eu era visto como um certo paranoico, assim, quando eu falava que eles estão influenciando a gente, que isso era um problema, para a vaidade das pessoas. Você via uma foto, que isso modelava o nosso comportamento, que era sorriso, e as pessoas não acreditavam muito nisso. Mas aí eu fui começar. Aí meu orientador meio que comprou essa ideia e falou: você precisa de dados, vamos tentar comprovar essa teoria aí. E como é que foi? Você fez a sua tese nessa área? Nessa área. Mas como eu era de rede, né, então eu tinha que aplicar redes em redes sociais. Então eu também tinha uma questão, meu orientador é muito forte em matemática, a gente é muito forte nisso. Aí eu, na França, né, a gente tinha um projeto em parceria com o INRIA da França, e tem o Eitan Altman, que é um dos gênios, assim, né, da nossa área. Ele é produz muito conteúdo em teoria de jogos, assim. Ele estava com uma ideia de aplicar o modelo de teoria de fila para explicar a timeline de redes sociais. Então, minha formação é toda de teoria de fila, né, modelo markoviano, essas coisas todas. A gente conseguiu aplicar essa teoria de fila na rede social. Aí, baseado nisso, com essa teoria de fila, eu consegui pensar numa rede não filtrada, aplicar viés, isso tudo. Então, consegui pegar aplicar de fila em redes sociais. Aí a questão toda foi como buscar dados. Aí nisso eu conheci pela internet um hacker italiano, assim. Que legal. Que ele desenvolveu um plugin que você instalava no seu Facebook e você conseguia pegar todo o conteúdo, né, que a rede social te enviava. Isso você distribuía por vários usuários, você botava ali e a gente conseguia consolidar isso, saber o que todo mundo estava vendo. Então, nossos experimentos, a gente botou várias pessoas para seguirem as mesmas páginas. Então, teoricamente, todo mundo segue a mesma página.
e ia ver o que O acontecia. conteúdo era diferente. Né? Então, a gente seguia os mesmos, Sim, entendi. só que a gente viu que os conteúdos eram diferentes. Entendeu? A gente viu que realmente o conteúdo era diferente. A gente começou a estudar o que isso influenciava, né? Por que era diferente. Então, padrões de curtidas, né? Você curtia alguém, então realmente percebeu que se você curtia a página de direita, você recebia conteúdo de direita, se você curtia a página de esquerda, você recebia conteúdo de esquerda. Mas o que intrigou a gente foi se você fosse neutro, indeciso, né? Que aí é realmente Nem aquele. todo mundo que é neutro é indeciso, né? Você pode ter uma visão de mundo diferenciada, não precisa ser binário, né? Exatamente, esse foi o outro. Teve esse perfil de neutro também, o neutro que realmente quer as duas visões e o neutro que realmente está indeciso. E o que a gente viu é que realmente o algoritmo ele tende a te polarizar, ele tende a botar o conteúdo que você. Aí, isso foi no Facebook, o Twitter já tem uma outra característica diferente, foi um outro paper que a gente publicou sobre o Twitter. Mas o Facebook ele tende a reforçar o que você gosta, né? Então, para a direita ficou para a direita, para a esquerda de esquerda. O teórico que a gente chamou de indeciso, assim, que não curtiu nada. Teve indeciso que curtia tudo, indeciso que não curtia nada, isso não teve muita diferença. Ele recebeu conteúdo de quem ganhou as eleições. Tá. Então, a gente realmente não conseguiu provar causa e efeito sobre isso, porque pode ser o filtro colaborativo, onde você recebeu porque todo mundo gosta, então ele te mandou conteúdo, ou realmente teve alguma coisa por trás que ele te fez gostar daquilo. Causa e efeito, quer dizer. Entendi. É uma coisa que ficou faltando isso, assim, essa causa e efeito a gente não conseguiu estudar. Mas... Eduardo, eu nem estava imaginando que fosse vir por esse caminho, mas em 2013 eu achei que havia um efeito. E porque eu sempre lia muito jornal e até uma época que foi uma realmente transição foi sob entre a consequência de 2013. O jornal de papel para o jornal digital. E o que eu achei? Que não tinha muito a ver com esquerda ou direita. Não tinha. Eu achei que as páginas internacionais tinham notícias semelhantes em lugares diferentes do mundo. Eu achei aquilo curioso. E eu falei com alguns amigos, eu falei, olha que interessante, você entrar lá dentro, você vê eventos, manifestações, casos que aconteciam aleatoriamente, não casos provocados, não o efeito Trump. O efeito Trump é um efeito que, obviamente, é o maior país do mundo, que foi propositalmente fez uma ação de relacionamento com demais países, é óbvio que tem relação e efeito em todos os lugares, mas não era o caso. Eram casos nativos que tinham o mesmo comportamento. Eu falei, será que isso está ligado a redes sociais, alguma coisa que está acontecendo mundialmente? Você tem a impressão que acontece em local, fica com uma cara de local, com reivindicações ou assuntos locais, mas que na prática seriam ações e coisas mundiais. Eu cheguei a comentar com alguns amigos, não fui tão ousada quanto vocês fazer matéria de doutorado, porque eu já tinha feito a minha, eu achei que bastava, mas eu achei aquilo interessante. Muitos anos depois eu fiz um curso de psicologia social, porque eu achava que eu tinha que entender isso. É um tema bem instigativo, né? Aí eu fiquei, voltando no Trump, né, falando pelo Trump, o Trump ele foi, né, já é comprovado que ele foi ajudado para a eleição dele em 2016, e isso tem vários estudos dos russos influenciando, e aí começou por que isso, né? Por que eles escolheram Trump e não a Hillary na época, né? Na verdade, não teve. Eu comecei a investigar se existia uma ideologia por trás disso. Mas, na verdade, simplesmente é dinheiro. Eram os hackers do leste europeu, assim, que eles perceberam que começavam a fazer anúncio falso, notícia falsa, para atrair clique, né? Economia de clique, para atrair anúncio. Então, eles lançaram notícia falsa sobre os republicanos e democratas. Eles perceberam que os republicanos caíam mais nessa notícia falsa. Então, os republicanos davam muito mais cliques, muito mais receita do que os democratas. Então, eles começaram a investir num público ali, investir em notícia falsa, gerando simplesmente decisão econômica, não tinha ideologia por trás nenhuma, porque o Trump ou o Hillary, eles só queriam ganhar dinheiro. E sempre follow the money, essa é a coisa, né? Tentar entender esse fluxo de dinheiro para onde vai, que acho que a gente consegue entender. É muito interessante isso. E aí, já que você falou nesse assunto, vamos falar um pouco do Trump, que é um assunto que a gente não tem como escapar. Recentemente foi a vários eventos falando sobre isso, é discussão ainda nos grupos de WhatsApp que eu participo.
Isso poderia ser uma oportunidade do Brasil, afinal, pensando em dinheiro, independente da ideologia, né? E voltando àquela questão, nós vivemos num grande aldeia global, onde as coisas que são feitas e o poder da tecnologia pode afetar um conjunto muito maior do que se esperava antigamente. Antigamente, era uma coisa no jornal aqui, afetava um grupo. Hoje, aquilo pode ter um efeito global. Intencionalmente ou não, ideologicamente ou por questões econômicas e financeiras, você não sabe, mas tem efeito. E os atores mudaram, né? A ação de um drone é semelhante ao de uma guerra. Mas talvez o que aconteça dentro de uma rede social ou de inteligência artificial pode mudar o ator. Quer dizer, pode ser que não sejam estados, ou pode ser sim que sejam estados, ou grupos econômicos, ou grupos que nem você conhece. Porque o mundo agora é mais compacto, né? A gente acha que a gente poderia ter oportunidades para o Brasil agora com uma ação estatal do Trump para desenvolvimento econômico. Você que trabalha aí na maior empresa do Brasil, você deve ter uma visão em todos os aspectos, do alto até o baixo, já que você trabalhou com rede social. Assim, essa questão do Trump é uma vida assim, para discutir, porque realmente eu não esperava uma atitude dele desse nível nos Estados Unidos, assim, de né, uma mudança tão forte nisso, porque eu vou voltar nesse assunto, mas contando uma historinha assim, eu estava falando, eu na Petrobras estou liderando hoje um grupo de IA responsável, né? Então a gente começou um GT de IA responsável no ano passado, baseado na legislação europeia, né, chamado efeito Bruxelas, onde a União Europeia, tal qual a GDPR, né, onde ela regulou a privacidade de dados, ela está tentando regular o uso de IA, isso tudo. Então a legislação brasileira está muito baseada na legislação europeia, no modelo de riscos, estava todo mundo diversidade, equidade e inclusão nas empresas, todo mundo fazendo isso, as empresas sendo reguladas, né? O Facebook meio que pedindo desculpa pelo conteúdo dele, né? O Twitter nem tanto, depois foi comprado pelo Musk, isso é um cenário no final do ano passado sobre isso, né? Onde realmente você tinha um conceito ético ali, tinha a lei do Biden sobre IA, né? O AI Act, isso tudo. Aí o Trump ganhou a eleição, eu saí de férias, aí chega na posse do Trump assim, né? Todos os presidentes da Big Techs ali falando na posse, toda a legislação foi por água abaixo, né? As políticas de diversidade sendo acabado, o Facebook acabando com isso, levando o setor de moderação para o Texas, né? Várias coisas desse tipo. Mas você sentiu algum tipo de orgulho, né? Que eu sou uma pessoa que cita essas coisas. Eu penso assim, mas orgulho, insegurança jurídica não é só do Brasil. Agora o Brasil subiu o nível. Exato. Todo mundo fala, mudou a lei. Pô, aqui também muda. Já fomos pioneiros. Esse ponto, né? Realmente, o Trump levou umas coisas que só aconteceu para o Brasil para os Estados Unidos, né? Talvez seja uma outra oportunidade nossa. A gente lida com essas incertezas há muitos anos, né? A gente sabe lidar com isso. A gente sabe lidar com isso. E, assim, os Estados Unidos cobrar tarifas altas, né? O Brasil já cobra muitas tarifas. Isso já é um cenário nosso aqui. Isso é uma coisa que a gente está falando, né? Realmente, os Estados Unidos sempre vendeu uma coisa de liberalismo, não tanto teoricamente defende esse lado liberal, mas ele está taxando muito mercado, realmente está interferindo muito no mercado, né? Então, que liberalismo é esse, né? Então, eu sempre achei que o liberalismo desse é quando eles são o lado mais forte. Mas, enfim, isso mexeu na dinâmica das coisas, né? no fluxo de poder, né? Realmente, os Estados Unidos está mexendo desde de academia, né? Grandes pesquisadores estão tendo visto negados, estão sendo que voltados dos Estados Unidos. Eu vi um post que chamou muita atenção esqueci o nome dele, que é o presidente da Maritaca aí, a brasileira. Sim, eu também esqueci o nome dele, mas ele teve visto negado. Que ele teve o visto negado, né? Então, porque, assim, então os Estados Unidos que sempre defendeu né, as universidades, sempre foi um terreno de... ganhou muito no pós-guerra quando ele recebeu os cientistas alemães fugidos da Alemanha, né, do nazismo, e aí teve um avanço tecnológico que foi até o que ganhou a guerra, porque a bomba atômica só existiu porque esses cientistas vieram da Alemanha. Então, os Estados Unidos sempre ganhou muito com isso.
E a gente achou que isso fosse o valor que fosse imutável. Eu nunca imaginei que os Estados Unidos fosse mexer nisso. E hoje ele está tentando regular as universidades, chantageando. E a gente? A gente pode se beneficiar disso, talvez trazendo os pesquisadores, por que não? A França já está pensando nisso, Ian LeCun está na meta, né? Ele fala, o Brasil pode trazer um terreno de pesquisa para isso. Eu vou ser sincera que eu sinto uma certa frustração como brasileira, engenheira nuclear, mecânica, que a gente vende muito pouco produto de alto valor agregado. A gente é um grande exportador de commodities. E a gente usa muita tecnologia para fazer isso. Então, somos assim, realmente nos diferenciamos até na exportação de petróleo, mas de agro, nós usamos uma tecnologia pesada para fazer essa produção tão boa. Será que a gente não podia aumentar o valor agregado desses produtos, já que essa tecnologia está sendo usada para vender um produto barato e se a gente vendesse um produto mais caro? E isso sempre foi um entrave. Eu tive num evento recentemente e foi dito uma coisa bem interessante, que os Estados Unidos praticava pouca taxação tarifária porque ele praticava muita barreira não tarifária, não tributária, que era assim, esse aço não está dentro da especificação, não sei das quantas, que era uma especificação criada para proteger o mercado. Foi até citado um caso de quando o México começou a produzir mais tomate e ameaçou a produção de tomate nos Estados Unidos, eles resolveram definir o tamanho do diâmetro do tomate para que não se encaixasse com o tomate do México. Então, essas barreiras de marketing, barreira regulatória, esse excesso de necessidade de certificação disso, certificação daquilo. A gente que é de tecnologia sabe que às vezes você não usa nada dessas certificações, mas isso sempre foi um entrave para você conseguir alguma coisa, porque você exigia aquela certificação só eles tinham, no caso dos Estados Unidos, eles praticavam pouca taxação, mas eles impediam você de entrar ou até mesmo de usar no seu próprio mercado, porque eles vendiam essa especificação de alto nível para impedir que você tivesse acesso a um mercado mais amplo. Mas, com essa briga toda aí, pode ser uma oportunidade do Brasil vender mais produtos de mais alto valor agregado. O Brasil hoje é a 10ª economia do mundo, 25ª exportação em dólar. Quer dizer, a gente exporta mal. Né? Isso, assim, não é só exportar e abastecer o mercado interno também, né? Mas pode ser um risco, né? Porque eu não sei se a China vai deixar de vender para lá para inundar o nosso mercado a preços mais baixos e concorrer com nossos produtos nacionais, que já não são... Eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente pensar nisso, né? O cenário mudou, né? Talvez a gente, sei lá, baixar tarifa para realmente importar esse excedente dele, né? Eu acho que é muito caro. Eu acho a gente pagar imposto sobre tecnologia, né? Microcomputador, né? Celulares, isso são matérias-primas hoje em dia, né? Sim. Então, realmente, a gente podia, que isso, para mim, não deveria ter imposto para realmente construir produtos baseados em cima disso, né? Com realmente valor agregado E se a gente construísse produtos que talvez não fossem tão bons em alguns aspectos, mas que pudessem incentivar um mercado, uma indústria brasileira para esses produtos? Quer dizer, entendeu? Assim, às vezes um produto mais em conta, brasileiro, incentivado para se usar o mínimo que eu preciso usar para determinadas funções e atividades. Né? Tem coisas que... Assim, existe porta-aviões desde a Primeira Guerra Mundial. A gente não... Tudo bem, pouquíssimos lugares do mundo fabricam porta-aviões, até a China tem dificuldade. Mas, assim, tem coisas que se fabrica do mesmo jeito que se fabricava há um século e a gente ainda não fabrica. A gente poderia dar uma chance. Você acha que o governo e a sociedade... botar culpa no governo é complicado. A sociedade abraçar essa causa do... eu acho que sim. Acho que tem um nacional. ponto por trás disso, que eu acho que é assim, essa definição de estratégia, né? Eu acho que o Brasil nunca teve muita estratégia para realmente liderar de frente com os Estados Unidos. Acho que talvez nenhuma nação do mundo tenha tido isso. Os Estados Unidos dominaram. Só que surgiu a China. E a China vem vencendo com outro sistema econômico aí, completamente diferente, uma outra história. E eu acho que, de certa forma, está vencendo os Estados Unidos. Na corrida de IA, a gente está vendo que eles
a tendência que eles passem, né? Realmente os Estados Unidos veio com uma coisa de proibir a NVIDIA de vender placa de vídeo de última geração para a China, né? Isso todo mundo foi contra, porque falou, isso vai dar errado, porque eles vão conseguir dar um jeito de bypassar isso, e a China fez rapidinho com o DeepSeek, né? Tendo modelos muito mais baratos. E que demanda menos infraestrutura. Eu vou te dizer, eu sempre tive uma teoria, até porque eu trabalho com inteligência artificial lá desde os anos 90, né, no meu mestrado, no meu doutorado, que você pode fazer muita coisa sem uma infraestrutura muito pesada. Na primeira vez que eu fui expor lá nos Estados Unidos, num trabalho em 92, era de visão artificial. E tinha grandes empresas e grandes cientistas lá, e eu botei lá meu trabalhinho que eu fiz não era nem Windows, era num PC XT, você nem sabe o que é isso, mas era uma coisa assim, preto e branco, e eu gerava um wireframe que eu botava o 3D, era uma visão 3D, que eu deixava uma noite rodando para fazer a renderização. E os caras falam, como é que você fez isso? Eu fiz aqui no computadorzinho. Mas não dá para fazer. Lógico que dava, porque eu fiz. A questão é, se você tem um recurso maior, não tem por que você ir para um recurso menor e você vai acreditando que aquilo não funciona. Eu acho que o DeepSeek teve um grande alento para mim e para o mundo todo de demonstrar que era possível fazer com menos infraestrutura. Isso foi libertador. Não o DeepSeek em si, que é muito bom, mas os outros também são muito bons. Mas esse conceito do tipo, dá para fazer sem uma infraestrutura muito pesada. Porque a gente pode aceitar alguns passos e algumas vitórias sem usar isso tudo. Será que uma empresa como a Vale ou a Petrobras ou uma empresa de menor porte não pode ter uma inteligência artificial que roda o teu conteúdo corporativo sem precisar de uma infraestrutura como a da OpenAI? Lógico, porque a OpenAI tem uma estrutura do mundo. A Google usa a estrutura do mundo de conhecimento. Eu não preciso ter o conhecimento do mundo. Para o mundo, eu vou para a Google. Eu preciso do conhecimento da minha corporação. Mas eu tenho uma corporação menor ainda. Será que eu posso rodar numa máquina no meu escritório? Assim, isso tudo foi meio derrubado. Porque o DeepSeek, você sabe, você pode baixar um modelo, então você pode até rodar. Ele demora, mas é interessante. Então, ele quebra alguns paradigmas que tem a ver com essa barreira não tarifária, que é você dizer, não, é impossível fazer isso sem esse ponto. E aí você sempre fica almejando chegar nesse ponto, poder começar a fazer aquilo que o outro já está no segundo passo. Eu acho que isso é assim, a China conseguiu quebrar esse paradigma, né? Então a gente tem que ver por que eles conseguiram fazer isso, né? Realmente a China conseguiu isso, esse paradigma também tem toda forma de estrutura de poder, né? Eles mostraram, chegaram um outro ator ali que mexeu com todo o sistema. Eu acho que isso é muito importante porque a gente está falando de IA, a gente está falando de soberania também, né? A gente está começando a talvez trocar pessoas por... Não vamos falar em trocar pessoas por máquina, mas realmente começar a ter processos baseados em inteligência artificial. Então, nossa economia vai começar a estar baseada em inteligência artificial. Isso vai começar a ser um recurso fundamental para isso. Então, a gente vai ter que ter planos de contingência para isso. O que vai acontecer se a gente não tiver essa inteligência artificial? Então, é como se fosse energia, né? Dizem que a IA é a nova energia, né? Vai ter essa formação na sociedade. E esse conceito do Trump, ele demonstra uma coisa interessante, que talvez a gente não tenha alertado para isso. Mas a gente pensou assim, vamos deixar nossos processos rodando numa nação amiga. E os Estados Unidos, efetivamente, sempre foi uma nação amiga do Brasil. E, de repente, quando os Estados Unidos falam assim, eu quero incorporar Canadá, que mais amigo que os Estados Unidos do Canadá não tem. Houve um choque. Então, a gente entende que a soberania não é uma questão de escolher amigos e inimigos. É uma questão de soberania. Você tem que ter poder, porque amanhã você vai brigar com seu marido, vai bater boca, ele sai de casa, você tem que ter alguma coisa sua. Exatamente. Isso faz parte. Então, o Canadá está numa situação muito mais difícil. Eu não acho que a gente vai brigar com os Estados Unidos e ocupar um espaço dos Estados Unidos para conquistar o mundo, né? A China tem chances disso, mas a gente não tem nesse momento. Mas eu acho que o fato de estar esse momento turbulento pode dar oportunidade do Brasil fazer comércio com outros países que até então não fazia, na África, na América Latina, na Europa, até no Canadá, né? Exatamente. Porque eles se sentem ameaçados e talvez a gente preservar um pouco mais alguns aspectos estratégicos
e abrir mão de deixar de abrir mão da soberania da gente para cuidar um pouquinho mais, ainda que com cuidado. Tipo assim, poxa, mas aquela infraestrutura é muito mega, eu preciso daquilo, mas aquilo não está na sua mão, você não tem controle nada, amanhã aquilo pode mudar. Como muda de repente. Então, não seria o caso de preservar, usar um data center aqui nosso, de repente, um data center que talvez não tenha tantas certificações, mas pelo menos eu tenho certeza que ele está sob controle. Quer dizer, até que ponto diversificar, fazer isso e ter passos um atrás do outro para garantir um certo espaço soberano. Ainda bem, eu não estou julgando os Estados Unidos. Num evento que eu tive recentemente, falaram assim, os Estados Unidos vai se dar mal, é chocante. Eu sei lá se ele vai se dar mal. Eu não tenho certeza disso. Não tenho certeza de se a China ou os Estados Unidos. Eu não estou torcendo nem para a China, nem para os Estados Unidos. Tem que olhar para a gente, né? Imagina! Eles têm pessoas muito inteligentes pensando neles. Eu posso garantir. Só tem gente boa lá. Mas a gente aqui tem que também fazer a nossa parte, porque eles não estão pensando na gente. E a gente tem um exemplo prático disso, que foi na época da Covid, né? Você lembra que teve 2 gargalos, né? A economia parou. Aí primeiro o pessoal falou, vamos usar máscara, que a máscara consegue pessoas saírem de casa. Primeiro teve gargalo de produção de máscara, você lembra? Sim, lembro, Até a gente não tinha isso de como... Então a economia parou porque toda a fábrica estava na China, a produção de máscara estava lá e a gente não conseguia produzir. E depois, quando surgiu a vacina, o Trump queria comprar todas as vacinas do mundo. Sim. Ele quis comprar todas as vacinas do mundo. Então... E nisso ele foi bem visionário, e ele podia. Mas ele só pensou nos Estados Unidos. Lógico. Então, ele era presidente dos Estados Unidos. Sim. Ué. Mas o Brasil tem que olhar nesse cenário que alguém vai... Quando a IA, de repente, começar num cenário de escassez de recursos, ele vai querer, essa IA vai ser só nossa. Ninguém vai... Lógico, ele pode... também. Né? Ele pode proibir da gente acessar esse modelo. Como é que a gente vai ficar confiando tão cegamente nesse... Existe um caso anterior, bem anterior, não é do seu tempo, a Argentina invadiu as Malvinas. O Brasil apoiou a Argentina, mas isso foi irrelevante, porque era um apoio diplomático, ninguém entrou na guerra junto com a Argentina. Mas os Estados Unidos apoiou a Inglaterra, como parceiro que sempre foi, e aí aconteceu algo inesperado. Na época não tinha tanto satélite, mas mesmo se tivesse, não sei o que aconteceria. A gente usava alguns satélites meteorológicos que faziam algumas outras coisas para tocar nossas produções no interior do Brasil. E os Estados Unidos desviou todo o satélite para cuidar do hemisfério sul dessa região, para cuidar da Guerra das Malvinas. A gente ficou, acho que meses ou um tempo grande, sem o acesso a esses dados. Imagina hoje em dia, você não ter mais acesso... A Ucrânia ficou sem GPS há um tempo, que você resolve tirar GPS do Brasil, não consegue mais usar um Waze da vida, não consegue usar um Uber, não consegue usar um iFood, vai ficar tudo... E veja bem, não foi porque nós fomos declarados inimigos ou porque apoiamos outro país, não foi isso. Foi só porque havia um interesse estratégico naquela ocasião, outro, e a gente não tinha autonomia para usar um recurso próprio. Então, isso aconteceu no passado, vai acontecer no futuro, e é lógico, a gente não pode condenar um presidente por pensar no seu país. Sim. A gente pode condenar um presidente por não pensar no seu país. Exatamente. Aí a gente pode. Isso é uma coisa que a gente estava conversando, né? Acho que o Brasil falta muito esse... A gente realmente, os jornais, todo mundo está criticando os Estados Unidos, mas realmente como é que o Brasil ele entra nessa jogada? Como é que a gente tira proveito disso ou vai ser prejudicado? E vender e comprar. Eu sou, né, como empresária que sou aí há 30 anos, eu me preocupo. O Brasil tem que ter uma estratégia de comprar tecnologia nacional. Para quê? Para desenvolver seus fornecedores nacionais, para ter mais robustez e garantias de que se amanhã houver qualquer problema, ele vai ter quem sustente, quem faça. E para diversificar, para aumentar a produção, para vender para outros, para fomentar dar emprego e mil coisas que acontecem. Quanto a isso, assim, eu acho que a gente tem que ter um plano estratégico de longo prazo. Porque, por exemplo, eu tenho essa visão de soberania, mas eu trabalho numa empresa que, ao mesmo tempo, o objetivo dela não é a tecnologia. A gente tem que comprar o melhor que está no mercado. E hoje o melhor que está no mercado não está no Brasil. Mas isso depende das barreiras não tarifárias, como eu falei. Se você disser, o aço tem que ser assim assado, ou o diâmetro do tomate tem que ser tal, a gente tem que ter o discernimento de saber se a gente precisa daquele tomate mais gordinho ou mais magrinho. Não, mas o ponto, eu acho que é o seguinte, é isso também, mas tem uma série de circunstâncias que tornam isso mais atrativo ou não. Eu acho que, assim, toda economia de nuvem, né, é baseado em grande escala.
né? Você Sim, tem uma demanda. economia. Então, mas a da nuvem principalmente, né? Eu estudei muito teoria de fila. Quando eu vou estudar como isso é aplicado nos super data centers de hoje, eles aplicaram aquilo da eficiência ao extremo, assim. E a questão é como é que a gente cria essa demanda, né, para todas as empresas. Realmente isso aqui está indo para fora, está para o Brasil. Uma vez que a gente consegue ter essa demanda aqui, a gente consegue ter ganho de escala, a gente consegue comprar muitos data centers, consegue ter pessoas. Só que assim, a gente não consegue fazer isso agora. A gente vai conseguir fazer isso daqui a 5, 10... começar. Eu acho que... Aí eu estou de ver... Não, a gente tem que ter uma estratégia para isso, para começar. Começar tem que ser do começo. Então, a gente dizia, vamos preparar pessoas, vamos botar todo mundo com doutorado, vamos formar... Aí a gente vai estar pronto? Não, porque quando isso acontecer, o cara vai estar lá na frente. Então... Isso não existe. A gente tem que começar fazendo. O que eu acho que o Brasil pode fazer é diversificar. Não é abrir mão de algo que é essencial. Então, se você vai fazer uma análise submarina, né, aquilo é um troço que tem um processamento, sei que às vezes eu não consigo fazer em outro lugar. Então, eu preciso de intensivo e rapidez, muitos dados. Porque você esquece. Nem vou pensar a respeito. Mas eu vou usar um RP. Independentemente da decisão do passado, o RP é uma coisa que o Brasil faz muito bem, que não tem tecnologia envolvida em RP. Zero. Zero não. É dedicação, ação, atenção, cuidado, mas não é uma tecnologia inovadora. Tá. Eu vou usar para sair uma solução inovadora, diferente. Pô, a inovação surge em todo mundo. Isso é fato. Não é só onde tem mais tecnologia, não. Lógico, que eu falei, o cara tem um computador melhor e faz menos esforço para chegar lá. Então, você conseguir ramificar, você vai ficando mais robusto sem precisar abrir mão. Então, mas eu concordo com você. Eu acho que a gente podia pensar assim, que workload, né, que tipo de trabalho a gente consegue fazer aqui, levar para a nuvem, né, para começar fazendo isso e botar isso para rodar, tal. Mas eu acho que o importante aqui, até porque eu aceitei participar desse podcast aqui, eu acho que a gente precisa de comunidades também, né? Isso não é uma coisa só nossa, acho que não é só governo. Eu acho que tem que ser governo, tem que ter as indústrias. O governo é reflexo da sociedade. É a sociedade que vai dizer como é que a coisa funciona. A gente tem que começar a criar essa demanda em conjunto ali, criar consórcio para estudar, para fazer esse investimento junto, para fazer isso tudo e realmente inverter esse jogo, né? Trazer a demanda para cá. O governo é apenas um forçador de barra, porque ele tem recurso para forçar uma barra. Eu diria até que o governo devia pensar, mais do que dizer Petrobras ou um governo mesmo deve ir para cá ou para lá, é pensar como que o governo pode adquirir soluções que, adquirindo a mesma solução, pode ser exportada. A gente tem que pensar longe. Por que só atender aos nossos, né, lá? Por que não vender para governos estaduais? Por que não vender para outros governos de outros países? Por que não ter uma postura e aí sim habilitar? O nosso protocolo, não existe mais isso, mas o nosso protocolo é um protocolo que a gente usa aqui só no Brasil. Poxa, por que ou a gente tenta impor esse protocolo no resto do mundo, que a gente tem pouco poder para isso, mas vai que, ou a gente fala assim, vamos adaptar o nosso protocolo para a gente poder receber os produtos brasileiros que estão sendo feitos, customizados para o nosso protocolo, passando a usar o protocolo internacional, podem ser usados também para vender para fora. É algo complexo que a gente tem que pensar. Mas, sei lá, eu fico pensando nisso. Eu, quando saí da universidade, eu saí por causa disso. Eu achei injusto eu receber dinheiro do CNPq durante tanto tempo, meu iniciação científica, mestrado, doutorado, e não contribuir para a economia do Brasil. Sim, eu também tive esse dilema. Né? Você está fazendo muito bem também. Por isso que eu pensei muito na rede social, né? Eu falei, preciso dar um retorno de alguma coisa, conseguir deixar as pessoas sendo menos vítimas desse sistema, né? Mas é isso, você tem que sempre pensar no retorno da sociedade, né? Pensar nos valores, como é que a gente vai fazer isso para o bem, né? Na IA responsável, né, que eu estou trabalhando agora, a gente começa pelos princípios. E acho que um dos princípios que eu defendo é a IA centrada no ser humano, que tudo isso seja feito para realmente tornar a nossa vida melhor, né? Vamos, assim, para o último bloco, perguntar o seguinte:
se aplica a IA responsável nas empresas? E eu vou te falar por quê. Recentemente, até vou botar aqui, a doutora Natália Marrone, num evento, ela é uma doutora, ela tem uma empresa e ela é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela disse que as empresas não têm governança sobre a IA. Faz sentido, lógico, todo mundo gosta de uma frase de impacto, né? Então, falar não tem, né? É exagerado, lógico. Mas eu entendo que a IA é uma hype e todo mundo quer usar, e é assim que funciona no mundo. Você pega uma tecnologia nova que entusiasma todo mundo, então você vai usar e explorar o limite. Mas ela acha que as pessoas. É difícil, como está tudo muito acessível no celular, no computador, no qualquer cantinho do teu computador tem uma oportunidade, e você pode estar usando de uma forma não fugindo da governança tradicional, que é muito. Já há muito tempo que isso acontece, mas agora pode estar pior. E aí você pode ir para vários caminhos. Como é que eu faço uma governança e como é que eu garanto que ela está sendo usada para o bem, ou pelo menos garantia forte, né? Porque, como eu falei, mas como é que a gente pode fazer um trabalho, vamos combinar tudo junto para fazer uma coisa para o bem? De fato, esse é um problema grande, assim, né? Realmente, essas curvas no ChatGPT que adquiriu 1 milhão de usuários em uma semana, né? Foi muito mais rápido que qualquer outra tecnologia, tem esse gráfico que mostra. Então, você botou, né, uma tecnologia na mão de muita gente com um potencial grande de coisas boas e coisas ruins. Então, é uma decisão urgente que a gente tem que fazer, e eu acho que um dos fatos é a responsabilização das pessoas, né? Você tem que botar, a máquina está ali, mas é o ser humano que está por trás. O chefe é o ser humano. O chefe é o ser humano. A máquina é um copilot, é um copiloto que está te ajudando ali. Então, use isso, mas você que está assumindo os riscos. Assim. Então, tem muito a ver com letramento, né, de educação, essas coisas, né, ensinar, porque as pessoas começaram, né, o ChatGPT é um modelo de linguagem, né? Então, teoricamente, ele teria que saber as estruturas de linguagem, construir boas frases, isso tudo. É um modelo de linguagem generativa, então ele é para criar conteúdo. As pessoas começaram a usar, realmente, ele era um chat, um bate-papo, as pessoas começaram a perguntar coisas factuais para ele. Ele não foi... Substituiu o Google. Mas ele não foi pensado para isso inicialmente, né? Mas está funcionando, né? Não, está funcionando, de certa forma sim, de certa forma não, tem seus problemas. Mas ele foi pensado para coisa factual, né? As pessoas querem um oráculo, querem tudo. E não é bem assim, ele não é nem pensado para isso. Então, realmente, hoje tem esse modelo de raciocínio, né? Hoje ele busca na internet, hoje tem os RAGs, mas as pessoas têm que saber muito bem para que a IA é utilizada, né? Então, assim, eu utilizo muito a IA, bastante, para quase tudo, eu converso com ela, mas ela não é feita para me substituir, entendeu? Ela não é feita para escreve um e-mail para todo mundo aqui, olha a minha agenda, minhas mensagens no Teams e escreva a todo mundo para as pessoas. Não é isso. Eu acho que no futuro vai ser. Por quê? Como é que funciona um chefe? O chefe confia no funcionário. E aí ele começa a delegar. E ele não vai acompanhar tudo que o funcionário faz, porque ele confia no funcionário. E aí, lógico, ele continua sendo responsável pelo trabalho do funcionário, mas ele confia. E, eventualmente, o funcionário faz algo errado. Então, mas esse é um ponto muito interessante, porque eu vi um estudo que, pela primeira vez, uma tecnologia não passa do jovem para os mais velhos. O ChatGPT não é um sucesso entre a criançada. Ele faz mais sucesso entre as pessoas mais sêniores. Tem estudo sobre por que isso. Porque exatamente um chefe, ele está acostumado a lidar com as incertezas do funcionário. Ele sabe quando o funcionário ele quer enganar ele quer persuadir isso. Então, um chefe, ele sabe lidar muito bem com essas incertezas. Então, ele vê o ChatGPT como um funcionário dele que tenta dar aquelas enroladinhas. Então, ele sabe lidar com essa certeza. E uma pessoa mais nova ainda não tem essa maturidade para ter o raciocínio crítico de o que é certo, o que é errado, como é que é. Então, eles não estão sabendo usar o chat como ele deveria ser usado. Entendeu? Então, pela primeira vez, tem até uma antiga, não espere que os júniores ensinem LLM, modelo generativo, para os sêniors.
Que é o contrário, né? Para usar De tudo que aconteceu, né? aplicativos. Tudo que aconteceu. Geralmente, você pegava um executivo, se associava a um estagiário, o cara que me ensina aqui a usar essa tal de internet. Caiu como uma luva para essa geração. É. Agora, você acha mesmo que não vai perder emprego? Desculpa aqui, deixa eu olhar a hora. Não sei dizer. Historicamente, essa é uma questão também aberta, né? Historicamente, toda mudança tecnológica trouxe mais empregos, né? Substituiu. Eu acho que alguns empregos vão ser perdidos. Eu acho que hoje, cobradores, né? Você vê, hoje você vai no cinema, você não tem mais bilheteria. Tá? No ônibus, daqui a pouco você não vai ter, talvez. Supermercado, outro dia saiu uma moça que tirou uma foto daquelas caixas e falou assim, aqui é a nossa substituição. Talvez motorista, né? Talvez um carro autônomo seja uma realidade. Mas dizer que, não sei dizer, realmente está muito aberto. Eu vejo cenários que sim, vejo cenários que não, mas eu acho que... Voltando até o Trump, no evento que eu estava, alguém falou assim, porque os Estados Unidos criou muito bem uma rede, uma cadeia de suprimentos de fornecimento de produtos e partes, e a China teve esse trabalho especial na área de alta tecnologia. Mas o Brasil ficou com uma parte ruim, que é dos commodities. Quer dizer, com uma parte de baixo valor agregado, a gente gasta tecnologia, mas não ganha tanto assim. Eu acho que essa mudança da inteligência artificial e toda a tecnologia, ela rearruma o cenário geopolítico, geoeconômico, que tem consequências. Mas tem gente vindo aí, assim, a IA básica como até uma certa commodity, né? No sentido de que esses modelos vão fazer muita coisa, não vão se diferenciar tanto, né? De certa forma, eles vão... Tem gente enxergando a IA como uma commodity. Aí conversa de novo esse modelo de data center para botar. Será que se a gente fornecer essa infraestrutura de IA também, será que a gente não está fornecendo esse novo tipo de commodity para... Eu acho que a gente poderia oferecer, mas é uma commodity de valor agregado maior. Tem mais valor agregado, né? De fato. Custo, né? O que eu acho, escala, né? Você vende escala, né? Você tem menos custo de carregar aquele container de soja, de grãos de soja, que é um troço custoso pegar um navio e ir até o outro lado do mundo, e aqui você vai passar ali rapidinho para um cabo submarino. Mas eu acredito que a gente poderia ter um futuro mais diversificado, onde a gente vendesse conhecimento avulso. A gente não vende consultoria, eu sou um consultor, então ele teria lá um LLM local especializado num determinado assunto, e ele vende aquilo conectado com outras LLMs, onde você faz uma consulta diferenciada e segmentada. Então, eu ofereço aquela informação com aquele segmento, com aquele direito de segurança. Hoje, a minha empresa tem uma plataforma de inteligência artificial, e um dos pontos que a gente propaga e acredita é que você pode ter uma inteligência artificial em toda a empresa, com todo o conteúdo da empresa. Entretanto, se for alguém do conselho de administração, ele vai ter uma informação privilegiada. Se for uma outra pessoa, um analista, ele tem outra informação. Uma informação de alta segurança, ela tem que rodar no LLM local. Sim, mas eu digo que mesmo tudo no LLM local, aquela inteligência artificial, ela tem que ser capaz de saber que, dependendo de quem está perguntando, a resposta tem que ser outra. Sim. Não só a pergunta, o prompt que foi feito, mas quem está perguntando. Como você sabe que você pode falar uma coisa para o seu filho, para a sua mulher, ou para o seu chefe, é diferente para o seu parceiro ou para o podcast. Você tem esse discernimento, a inteligência artificial vai ter também. E seria muito bacana, um mundo meio bacana, que todo mundo tenha um conhecimento único, né? Que a gente criasse núcleos de conhecimento que trocasse informação com o mundo, se conectando, usando LLMs locais, e aquilo deixaria de ser um monopólio de um país, de uma empresa, para ser uma grande consciência global com suas pessoas recebendo pelo que ela realmente está contribuindo para o mundo. Vamos Excelente encerrar. Visão. Fechamos com chave de ouro. Né? Então, por favor, eu vou pedir a você que faça aqui o encerramento, fale o seu posicionamento e o que vem por aí. Bom, Maria Luísa, eu de novo agradeço o convite pelos podcast, achei realmente foi muito enriquecedor para mim, e eu acho importante aqui essa questão da comunidade, né? Eu acho que para a gente realmente desenvolver o país, ninguém faz nada sozinho, a gente precisa criar uma rede de pessoas, né?
uma decisão errada de um pode afetar todo mundo, né? Uma IA que alguém pode fazer pode realmente destruir uma sociedade. Então, realmente, a gente tem que pensar isso tudo em conjunto. Esse é um problema nosso, né? Eu acredito muito no efeito de rede. Eu acho que a gente tem, de fato, começar a trabalhar, participar de congressos, acho que é participando da sociedade, participando do governo, para realmente definir que mundo que a gente quer, né? Eu acho que a gente está num momento transformador. De fato, a inteligência artificial vai criar uma era antes e depois, e a gente tem um futuro para construir. Eu acho que eu quero realmente aproveitar esse convite aí, fazer um convite para todo mundo para construir esse futuro juntos, para participar de outros eventos, de congressos, todo mundo para discutir isso, né? Eu acredito muito nessa participação em conjunto de todo mundo. Olha, eu quero agradecer essa participação. O público foi sensacional, não foi? Foi muito bom, uma conversa muito fluida, com alto nível. Também com o seu tema de doutorado, né? Já está lá no topo. Fiquei muito orgulhosa de ver como é que pessoas, engenheiros, estão criando tecnologia, pensam fora da caixa, trabalhando em grandes empresas nacionais. Então, isso é uma esperança para o mundo inteiro, para o Brasil. Agradeço muito a sua participação e vamos até o próximo podcast. Até logo, gente. Obrigado, pessoal. Até logo.